Que a graça e a paz do nosso querido Salvador Jesus esteja com você, com toda a sua casa. É o que de coração eu estou te desejando. Espero te encontrar bem, de coração, você e todos os seus. Estamos continuando a nossa série de estudo em Apocalipse. Hoje no capítulo 2, o verso 7, é o versículo que vai servir de inspiração para a gente, que assim nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Que coisa maravilhosa podermos ver essas promessas que temos no livro de Apocalipse, não? Já dissemos que o livro de Apocalipse, Deus escreveu, mandou que João registrasse para orientar a igreja. Então não tem por que a igreja, o irmão, a irmã, ter receio, medo de ler ou dizer que não entende. Não teria sentido uma revelação dessa se não fosse para a compreensão da igreja, né? Tudo bem. Então hoje nós estamos aí diante de uma expressão que Jesus vai repetir em todas as cartas que as igrejas a quem foram endereçadas. Essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, essa é uma expressão idiomática. E o que isso quer dizer, pastor? Isso significa que essa frase não pode ser interpretada literalmente. Ou seja, nós temos que conhecer o contexto e além do significado das palavras. Essas expressões nós usamos diariamente, com muita regularidade, nós usamos. Por exemplo, você já deve ter dito ou ouviu alguém dizer frases assim: vai deixar o barco agora, vai pular do barco. Isso para falar, vai desistir? Ou vai acabar em pizza? Isso vai acabar em pizza. A gente está dizendo que não vai dar em nada. Outra expressão também que a gente usa, que pode se colocar nessa mesma classificação, é: você está procurando sarna para se coçar. Todas essas e semelhantes a elas são expressões idiomáticas que você não deve ficar só no significado da palavra. Você precisa conhecer o contexto e a frase não pode ser interpretada literalmente. Nós cansamos de ouvir e de dizer, quando tem uma investigação no mundo político e que a gente vê muita fumaça, mas pouco fogo, e a gente sempre imagina, não vai dar em nada. Nós repetimos: isso vai acabar em pizza. Nós usamos uma expressão idiomática. Então a pessoa vai entender, ele está dizendo que essas investigações não vai dar em lugar nenhum. Isso aí eles vão enrolar o que eles podem e vai ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Infelizmente é a verdade, mas a frase é essa. Quando a mãe está vendo um menino fazendo arte, mexendo na casa de maribondo, por exemplo, ela pode dizer: você está procurando sarna para se coçar, quer dizer, procurando problema desnecessariamente. Então essas frases fazem parte da nossa fala, da nossa escrita, são frases idiomáticas. Então Jesus vai usar isso, também esse recurso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós aprendemos muito sobre Apocalipse, sobre Éfeso, essa primeira carta, a cidade, as suas características, a sua importância, né? A chegada da igreja, toda a revolução que causou, todos os transtornos que trouxe para a cidade, para o mundo religioso daquela época. Isso tudo nós já aprendemos em vídeos anteriores. E agora estamos chegando ao final da carta, que Jesus já tinha puxado a orelha dela, da igreja, dizendo que eles haviam abandonado o primeiro amor. E agora vem Jesus falando assim para eles: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma expressão muito confrontadora. A igreja é confrontada por Jesus Cristo, né? Mas não é um confronto direto. Naturalmente, como nós estamos falando, você não vai fazer uma interpretação ao pé da letra, ou literalmente. Naturalmente, quando eles: quem tem ouvidos para ouvir. Então não está, a concentração não é a questão do ouvir, é se tem a disposição de ouvir, se quer ouvir.
Possivelmente, talvez, nas suas relações interpessoais, você tenha casos em que você tenha deixado de falar com alguém, de chamar a atenção de alguém, de advertir alguém. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não deu ouvido. Você já falou uma, duas, várias vezes. Isso pode ser com seu filho, pode ser com o cônjuge, seu irmão, colega de trabalho, onde você adverte, mas as pessoas fazem, vou usar uma expressão idiomática agora, do ouvido mercador. Entra por um lugar e sai por outro. A pessoa não dá atenção. Tem ouvido, mas não quer efetivamente escutar. É o que Jesus está falando para a igreja em Éfeso. Vai dizer para as 7, viu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nessa confrontação direta que Jesus faz à igreja em Éfeso, desafiando as pessoas que têm ouvido e a predisposição de querer ouvir, nós aqui separamos algumas verdades que a gente pode extrair dessa expressão. A primeira, muito importante, o Espírito Santo fala às igrejas, ainda hoje. Ou seja, o Espírito Santo continua falando com a igreja. Meu querido irmão, a ida de alguém, de um cristão autêntico na igreja, não tem outra motivação senão ouvir Deus. Ele não vai para a igreja para vender o produto da Avon. Ele não vai para cobrar de alguém que comprou em sua mão. Ele não vai para rever amigos. Ele vai para ouvir Deus. Essa é a sua ambição maior, é o seu desejo maior, ouvir Deus. O salmista Davi, no Salmo 27, verso 4, ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do Senhor no seu templo. Então Davi está dizendo: eu quero ir para o templo todos os dias da minha vida para aprender de Deus. Então, quando o cristão ele se desloca para o templo, ele quer ouvir Deus, ouvir o Senhor. Então, Davi só descreve o que acontece no coração do verdadeiro cristão. Imagino você estar me ouvindo agora e está sem poder ir para a igreja por causa das restrições. Imagino a tristeza que você não está sentindo, né? Porque você quer estar lá, você quer estar na congregação, na comunhão com os santos, ali adorando ao Senhor, aprendendo, ouvindo a voz do Senhor. Nós fazemos esses vídeos para minimizar essa dificuldade que estamos vivendo agora, para que você não se prive de tudo de ouvir a palavra. Mas não é só na palavra que a gente ouve Deus na igreja. A gente ouve Deus através da comunhão, através da adoração, das músicas. Todas essas partes falam e traz a palavra do Senhor, traz a voz do Espírito Santo de Deus. E isso é muito importante. Então, o Espírito Santo de Deus continua falando à igreja. Continua, isso você nunca se esqueça. Então, quando você for à igreja, quando você se deslocar ao templo, sempre se revista desse pensamento: eu quero ouvir Deus. Não aceite, porque tem pessoas que vai para a igreja passear. Eles ficam ali, querem ficar conversando, tirando a sua atenção, chamando para uma coisa e para outra. Olha, você diga, tem outra hora para a gente conversar, tem outro momento para a gente ver se vê fácil essas coisas, mas agora eu quero ouvir o Senhor. Entendeu? Compreendeu bem? Porque o Espírito Santo de Deus ainda fala à igreja, ainda hoje. Uma segunda verdade também que a gente pode extrair desse texto, dessa expressão, quem tem ouvidos para ouvir ouça, é que independe da resposta da igreja. O Espírito vai continuar falando, continua falando. Todo mundo gosta de ser ouvido, é claro. Isso também é verdade em relação ao Senhor. Não é? Deus gostaria, quer que nós o ouçamos, as suas orientações, a sua palavra, é desejo dele. Com certeza ele fica triste se os filhos não dão ouvido ao que ele está dizendo. Então, se você já não ficou triste com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu irmão, com o seu colega, para você falar e ele não dá atenção. Às vezes você já até desistiu de falar com ele, já não quer mais, já não toca mais nesse assunto, uma vez que ele não dá ouvido, mas isso não acontece em relação ao Senhor. Ele sempre falou, continua falando, continuará falando à igreja, né? Independente da resposta
que a igreja vem a dar. É interessante, quando ele chama Ezequiel para o ministério profético, ele dá uma ordem para Ezequiel. Está no capítulo, verso 5 do seu livro. Aqui vai ser para você, tá vendo? Então, veja só, o Senhor diz para ele que ele deve falar. E ele quer ouçam ou deixem de ouvir, porque são casas rebeldes. Eles vão saber que teve um profeta no meio deles. Olha o que é que o Senhor está dizendo a Ezequiel. Fala eles, fala esse povo. Quer eles ouçam ou não. É função, missão nossa, dos obreiros, pastores, presbíteros, sei lá que termo usa aí na sua comunidade. Né? É dever nosso falar, não é dever nosso converter, não é dever nosso fazer a pessoa ouvir a pulso, não. É dever nosso falar, é a nossa responsabilidade, é cumprir a nossa missão de falar. Ouçam ou deixem de ouvir. Isso é problema da pessoa, mas o nosso dever é falar. Isso é o que o Senhor disse a Ezequiel, fala. E se eles não ouvirem, eles vão saber. Um dia eles vão dizer, teve um profeta, alguém nos avisou. O Senhor nos avisou através daquela pessoa, daquele profeta, daquele servo, daquele irmão, daquele pregador. Não interessa. Então, o Senhor continuar falando através da canção, através da leitura, através da exposição da palavra, através do testemunho, o Senhor vai falar. Continua falando, independente da resposta da igreja. Interessante também foi o ministério do profeta Jeremias. Jeremias relutou para aceitar o ministério profético na vida dele, dizendo, eu sou um menino, Senhor. O Senhor não me diga que é menino, porque o que eu mandar você fazer, você vai fazer, você vai falar. Então o Senhor chegou para Jeremias e falou, capítulo 26, verso 3 do seu livro, está aqui também para você o texto, diz assim, se coloque no templo e fala ao povo. E o Senhor diz o que ele deve falar. Aí, olha o que diz o Senhor, é esse versículo. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Fala, Jeremias, quem sabe, possa ser que alguém dê ouvido. O Senhor vai continuar falando, independente, o Espírito vai continuar falando, independente da resposta da igreja. Aliás, positivo ou negativo é sempre a resposta que nós damos ao Senhor. De ouvir ou não é uma atitude que a gente está dando também. Então, considere isso. Uma terceira verdade também muito importante. A primeira que nós colocamos é que o Espírito continua falando às igrejas. A segunda é que, independente de se a igreja vai ouvir ou não, de que se os servos vão ouvir ou não, possa ser que nem todos ouçam, possa ser que bem poucos ouçam, mas alguém vai ouvir. Mas independente disso, o profeta deve continuar falando. Deve continuar falando. Esse é o dever do profeta. Esse é o dever da profetisa. Esse é o dever do pregador. Esse é o dever do pastor. Esse é dever desses homens e mulheres que o Senhor tem levantado, trazer a palavra do Senhor. E a terceira verdade é essa. A igreja tem que ter uma predisposição para ouvir Deus. O que é uma predisposição? O que é uma predisposição? É aquela, a gente se preparar para isso. Se preparar, não, eu quero ouvi-lo. E começar a ficar atento a isso. Olha, diante dos acontecimentos aí, desse momento atuais que estamos vivendo, esse terrorismo orquestrado, né? A igreja, ao invés de ficar acovardada embaixo do edredom, né? Com medo de sair, com medo de agir, ela deve fazer o seguinte: o que é que Deus está falando através disso? Se você crê na soberania de Deus, mas fale de coração mesmo, responda de coração. Você crê na soberania de Deus? Você crê que Deus tem um controle sobre todo o universo? Sobre o mundo dos homens, sobre o mundo dos animais irracionais, sobre o mundo da natureza, do clima, sobre o que é visível ou invisível. Você acredita que Deus tem o controle disso tudo? Dos micro-organismos, daquilo que você não vê. Você crê verdadeiramente nisso? Se você crê na soberania de Deus. Então, todos os acontecimentos é Deus falando. E a igreja deve estar preparada, madura, para decodificar a fala de Deus. O que é que Ele está dizendo nesses últimos dias? Então, não é para a gente ficar assustados, amedrontados e ainda querendo amedrontar outros. Ou até achando ruim se alguém não se deixa levar
por esse terror. Eu estava lendo um pouco de um camarada que esteve preso por 30 anos, 36 anos aproximadamente, injustamente nos Estados Unidos. Ele estava condenado à prisão perpétua por um crime que ele não havia cometido. Depois de 36 anos, se descobriu, hoje ele está com 59 anos, que ele estava preso injustamente. Aí então veio a liberdade. Mas como devolver esses 36 anos desse homem, agora com 59 anos, 60 agora possivelmente, né? E de 60, 36 anos preso. O repórter fez essa pergunta a ele, né? Como era que ele ainda conseguia ser feliz? Porque ele participou de um reality show, né? Como é que ele ainda conseguia ser feliz? E ele respondeu assim: eu nunca permiti que o meu coração fosse para trás das grades. Olha para isso. Entende isso, a profundidade disso. Eu nunca deixei que o meu coração fosse preso. Ele fisicamente estava preso, mas ele não deixou que essas grades, essas algemas chegassem ao seu coração. E é o que nós precisamos entender. Os acontecimentos de hoje, Deus está no controle, meus irmãos. E o livro de Apocalipse vai antecipando isso. A igreja já está avisada disso. Não é novidade para a gente. Não é novidade. É novidade para você que vai acontecer a implantação do número da besta? É novidade para você isso? Não pode ser novidade para você, porque isso já tem mais de 2000 anos escrito na Bíblia, aí no livro de Apocalipse. É novidade para você o aumento da temperatura do planeta? Do Sol aumentar a sua temperatura? É novidade para você? É porque você não leu a Bíblia ainda, então. Porque se você ler Apocalipse, você vai ver lá no primeiro século, no ano 67, por aí, vai ver um registro. Considera isso. Tudo o que está acontecendo no mundo, as pessoas que leem a Bíblia é divinamente avisado muito antes. Muito antes. Muito antes. Então tem que haver uma predisposição da igreja para ouvir. Se não ouviu, é porque não esteve disposto a ouvir. E esperamos que esse momento possa te despertar a tua igreja, despertar a tua vida para ouvir Deus. O Senhor está falando. O Espírito de Deus está falando para a igreja. Não é hora da gente ficar mais dormindo, cochilando, brincando de ser cristão. Não. É a forma de Deus também falar, de se comunicar. Esses fatos, Jesus avisava, quando vocês verem essas coisas acontecendo, se prepare, porque o fim está chegando. Então é preciso que haja na igreja essa predisposição de ouvir o Senhor. Sabe? Não é para a gente ficar covardados, não. Assustados, não. Para com isso. Depois que você entregou sua vida a Jesus, ele é responsável por tudo que vem acontecer. Tudo que vem acontecer. Se você crê diferente, me perdoe, não consigo pensar de outra forma. Não estamos aqui pregando irresponsabilidade, não estamos pregando aqui nada de inconsequência, não. Estamos pregando a fé no Senhor Jesus Cristo, confiar nele. O ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, ele fazendo uma defesa no STF, explicando por que as igrejas deveriam ficar abertas, ele disse uma frase que eu amei. Que um cristão autêntico, ele não mata ninguém por sua fé. Todos esses crimes que tem em nome de Deus, de religião, não foi pelos cristãos autênticos de quem recebeu a missão de Jesus Cristo, a vida em Jesus Cristo. E o cristão autêntico, ele dá a vida, ele não mata ninguém pela fé, mas ele está disposto a dar a sua vida pela fé. Veja como é diferente, eu achei isso maravilhoso. Então, uma hora de estarmos acovardados, o mundo está precisando de uma igreja atuante, operante, uma igreja que fala, uma igreja que traz a palavra de esperança e de fé. Saiba disso, todas as pessoas que você conhece vão morrer um dia. E a tragédia maior não é a morte. A tragédia maior é morrer sem Cristo. E que esse sangue dessas pessoas não caia, não esteja na sua mão, na minha mão, por não falarmos de Jesus para essas pessoas. Então, considera isso. A igreja precisa ter a predisposição para ouvir ao Senhor. E então, você tem ouvido o Espírito Santo nesses últimos dias falando a você no seu coração? Quer compartilhar conosco? Coloca aí no comentário, diz aí,
um episódio, se você pode fazer isso, de que você ouviu o Espírito Santo falar para você, que mexeu com a sua vida. Esse vídeo falou alguma coisa, Deus trouxe algo ao seu coração nesse momento, você pode ouvir a voz do Espírito Santo através? Bota aí nos comentários. Abençoa a gente também, compartilha do que o Senhor tem feito em tua vida. Creia, o Espírito Santo de Deus continua falando. E é preciso que nós tenhamos ouvido e predisposição para ouvir. É isso que o texto diz. Quem tem ouvidos para ouvir, que você que tem ouvido, tenha a predisposição, né, de ouvir o Senhor. Que seja a sua sede, a sua ambição maior. Eu quero ouvir Deus. E como disse Jesus, quem é de Deus, ouve a palavra dele. Que Deus te abençoe poderosamente, grandemente. Se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe com outras pessoas. O maior número possível de pessoas. Bote no grupo da família, no grupo do trabalho, mande para onde você quiser, se foi relevante para você. Deixe seu comentário, diga aí como é que o que foi que você ouviu do Espírito Santo nesses últimos dias, ou quem sabe até nesse vídeo. Coloca aí, abençoar as nossas vidas. Deixe o seu like, o seu dislike, não sei. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Vamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, tá bom? Fica com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.